Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite. Ótimo. Antes de iniciar a exposição da Palavra de Deus, eu esqueci, mas tenho uma bênção para comunicar a vocês, além das minhas férias, foi muito legal, é de que eu fui admitido na universidade a semana passada, na UNB aqui em Brasília. Eu já estava estudando lá no Instituto Federal e agora recebi a convocatória de aprovação do curso de Geografia da UNB. Então, tudo que vocês perguntarem de pedrinha, coisa e tal, eu estou já bem afinadinho, viu? E agradeço porque essa oportunidade tem acontecido aqui na convivência com os irmãos e as irmãs. Das boas-vindas, Regis. Eu não estive na sua celebração, mas o meu coração, como eu disse, quando eu fui, ficou aqui na recepção da sua pessoa como membro da nossa comunidade. É uma alegria muito grande e a expressão do Evangelho que está aqui hoje, muito claramente. Né? A alegria nossa e a alegria nos céus. Não significa simplesmente o arrependimento e a conversão, mas a juntada da irmandade de fé daqueles que vão aprendendo e compreendendo a graça e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a vivência numa comunidade de fé como essa. Eu, como sempre, aproveito todos os textos da Semana do Tempo Comum e da liturgia, os textos, só para lembrar, Jeremias capítulo 4, os versículos 11 a 12, 22 a 28, o Salmo 14, que nós lemos um trecho aqui, Êxodo 32, o Êxodo 32, só para lembrar vocês, é quando constrói um bezerro de ouro. É um texto muito conhecido de todos nós. O Salmo 51, ele é um dos mais bonitos para mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Né? Só lembrando aquela passagem que Paulo em Timóteo diz, a força de Cristo que transforma a vida dele. É um texto belíssimo aqui. A irmã Olga estava lembrando hoje. E o Evangelho da ovelha perdida e da moeda perdida que é encontrada. Então, todo o nosso sermão gira em torno dos textos na instrução, que é o tempo comum. Ele é um tempo em que nós temos a liberdade de instruir a comunidade à sua caminhada de fé. E a palavra que hoje recebemos nos convida a uma caminhada em 3 passos. Primeiro, o reconhecimento do pecado humano. Depois, a experiência da graça de Deus, que nos busca e que nos recria. E por fim, a gratidão, que se expressa em uma vida nova. Essa trilha foi lembrada no antigo catecismo da Igreja Reformada, que foi concluído em 1563, um catecismo que foi feito numa região, ainda não era a Alemanha, mas depois se constituiu na Alemanha, que é o catecismo de Heidelberg, que resumiu a fé cristã nesses 3 grandes movimentos: a miséria, a salvação e a gratidão. Depois eu faço utilização de uma outra confissão de fé mais atualizada, que é a Confissão de Barmen, que foi feita também na Alemanha em 1934. Só para lembrar, em 1934 estava o Estado alemão constituindo o regime totalitário do nazismo. E essa confissão reafirmou que só Jesus Cristo é o Senhor, acima de qualquer poder. Acima de qualquer poder. E eu também utilizo um teólogo latino-americano muito famoso, que tentou na sua teologia construir as pontes entre a espiritualidade cristã, toda a sua tradição, e também ao contexto latino-americano da década de 70 e 80, que eram as lutas por
emancipação da sociedade, principalmente na construção de uma sociedade democrática, que é a voz de Orlando Costa, que fala sobre a missão ideal, que envolve a salvação pessoal, envolve o compromisso com a justiça e com a dignidade humana. Esses fundamentos nos ajudam a compreender os textos que nós lemos hoje e também a discernir, o que é mais importante, é discernir o tempo em que nós vivemos. E toda leitura da Bíblia, só para não esquecer, é uma interpretação. E toda interpretação carrega uma posição diante da vida. O que se espera de nós é fidelidade ao Evangelho e respeito profundo à consciência e à liberdade de consciência de cada homem, mulher, criança, jovem, de cada ser humano que vive ao nosso redor. Mas olhando a nossa tradição da leitura da Bíblia, o profeta Jeremias descreve a gravidade do pecado. O meu povo é insensato, não me conhece, são sábios para o mal, mas não sabem fazer o bem, segundo Jeremias capítulo 4, versículo 22. Ele desenha um cenário de desordem. Olhei para a terra e eis que estava sem forma e vazia. Para os céus não havia luz. Jeremias 4, 23, olhando aquele primeiro momento da criação, divino do Gênesis. O pecado não é apenas um erro pessoal, mas é uma força que desorganiza a vida e ameaça a comunhão do povo e ameaça toda a criação de Deus. Olhando um pouquinho para frente, o Salmo de número 14 confirma. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corromperam-se e cometeram atos abomináveis. Não há quem faça o bem. Salmo 14, versículo 1, versículo da nossa invocação de confissão e arrependimento. E acrescenta: eles devoraram o meu povo como quem come pão. Salmo 14, versículo 4. A ausência de Deus no coração humano se manifesta em exploração e injustiça. Olhando lá para o Êxodo 32, vemos um povo fabricando o bezerro de ouro. Essa é a tentação de todos e todas nós, em todos os tempos. Trocar Deus vivo por imagem, ou poderes criados por nós mesmos, que prometem segurança, mas acabam o quê? Escravizando. Acaba nos escravizando. Acaba escravizando o nosso. É aqui que precisamos parar, observar com cuidado. A fé não se vive no vazio. Ela sempre se encarna em ideias, valores e projetos. Existem conteúdos que dialogam com o Evangelho, com a justiça, a solidariedade, a igualdade, o cuidado com a criação. Mas quando qualquer ideologia ou poder humano se pretende ser absoluta e ocupar o lugar de Cristo, torna-se o quê? Idolatria. Apesar da infidelidade humana, a Bíblia nos mostra que a última palavra é a graça. Moisés intercede e o texto diz: então o Senhor, essa expressão muito legal, então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que faria ao seu povo. Essa
palavra está escrita em Êxodo 32, versículo 14. E o salmista clama: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, que é o Salmo de número 51. E pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. A graça não apenas perdoa, mas a graça tem o poder de recriar, de renovar, de transformar a vida de todos e todas e a vida do mundo com a sua proclamação, com o seu tempo. Paulo também testemunha essa transformação. Eu era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei o quê? Misericórdia. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Cristo Jesus, segundo Timóteo 1, 13 e 14. Paulo reconhece que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro, em Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Se houve graça para Paulo, a graça para todos e todas nós de forma abundante. E Jesus nos mostra o coração do Pai, com as parábolas da ovelha e da moeda perdida. O pastor deixa 99 para buscar a que se perdeu. A mulher varre a casa até encontrar a moeda. E assim vos digo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Lucas capítulo 15. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, versículo 10. Deus não espera indiferente, mas toma a iniciativa de buscar, de encontrar e de se alegrar, de celebrar. E a nossa resposta qual é? A nossa resposta é a gratidão. E a gratidão não se limita a palavras, mas se mostra na vida. Gratidão é confessar que só Cristo é o Senhor, sem absolutizar o dinheiro, o poder e as ideologias. Gratidão é também reconhecer que os valores como justiça e solidariedade e cuidado com a criação são compatíveis com o Evangelho e devem ser abraçadas pela comunidade e pela igreja. Esta gratidão se traduz em participação na festa de Deus e também em sua busca. Ir ao encontro dos feridos, acolher os marginalizados, cuidar dos esquecidos. Significa testemunhar uma fé que se torna solidariedade, compaixão, justiça e cuidado com a terra. Aqui entra o nosso diálogo com a sociedade. Aqui entra o nosso papel evangelizador na sociedade. A fé não é vivida isoladamente. A igreja é um organismo vivo no meio do povo e precisa escutar suas dores e buscar entender as suas esperanças. Muitos segmentos sociais buscam novas formas de viver, sem exploração e com respeito e cuidado à criação de Deus. A igreja não deve se fechar em muros, mas abrir portas e caminhar juntos, sempre lembrando que a sua missão é servir a vida e confessar a Cristo. É servir a vida e confessar a Cristo. Isso não significa confundir fé com partidarismo, mas reconhecer que Deus se importa com a vida concreta, com a forma com que nos relacionamos, como cuidamos uns dos outros e como cuidamos da natureza. Fé e sociedade podem caminhar juntas quando o centro de tudo isso é a vida plena e a dignidade humana. Assim, a gratidão se torna missão, a gratidão se torna evangelização,
a gratidão se torna a proclamação de Cristo com as suas palavras e com os seus gestos. Servir com amor, defender a vida, cuidar da criação. Isso sempre, com simplicidade, sempre respeitando a liberdade de consciência. A igreja se posiciona, anuncia, mas não impõe testemunho, mas não se impõe. Testemunha, mas deixa espaço para que cada pessoa tenha o discernimento e responda à graça de Deus com a gratuidade que Deus alcança o seu coração. Meus queridos irmãos e irmãs, percorremos hoje esse caminho. Reconhecemos o peso do pecado. Contemplamos a graça que busca, renova, recria. E assumimos a gratidão que se torna testemunho, que se torna evangelização, que se torna missão. E ouvimos de novo a promessa de Jesus. Há alegria nos céus por um só pecador que se arrepende. E que essa alegria seja também a nossa. Que sejamos uma comunidade, uma igreja aberta, solidária ao diálogo com o nosso povo. Mas uma igreja principalmente que serve ao nosso próximo. Uma igreja cuidadora daquilo que Deus criou. Assim viveremos como igreja fiel ao Evangelho e seremos um sinal vivo do reino de Deus e uma boa notícia para o mundo em que nós vivemos. Que Deus nos abençoe, nos alegre e nos coloque em marcha todo o tempo, sem nenhum espírito de covardia, mas com coragem. A coragem que o Espírito nos dá, de nos posicionar, de sermos verdadeiros, de olharmos os olhos do nosso povo e ter em nós o anúncio da boa nova, que não é se importar com as 99, mas é reconhecer que o faz falta, na busca de que o ser humano faz falta, seja onde e como ele estiver, para a nossa vida, para o acréscimo da nossa vida. E nós possamos ser portadores dessa esperança gratuita de Deus ao mundo em que nós vivemos. A essa cidade, a esse local, e a nós, a cada um e a cada uma de nós, na comunhão do povo de Deus que aqui se encontra e se reúne. Que Deus nos abençoe ricamente e nos dê a vida em abundância. Com alegria.